Vamos lá agora com o sistema linfático, complementando a aula de cardiovascular e respiratório que vocês já tiveram, né? Repasse de lâminas. Chegando primeiro a parcial, a gente precisa estar afiado aí. Algumas comissões ainda não tiveram linfático, outras sim, então vou soltar separado a aula de linfático, né? Sistema linfático. Sistema linfático a gente já começou a ter um contato com ele desde ISTO 1, né? Quando a gente estudou as células do sangue, as células da série branca, né? Os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, os linfocitos e os monócitos, né? O sistema linfático ele é compreendido especificamente pelos linfocitos, né? A gente vai estudar que nós temos os linfocitos T e B, estudamos isso, e agora a gente vai estudar que os T estão no timo, os B fazem parte de uma outra imunidade específica, adaptativa, e nós temos órgãos primários, órgãos secundários, a gente vai estudar isso também chamados de órgãos centrais e órgãos periféricos em algumas literaturas, né? Mas, em geral, o que é que a gente tem que lembrar do sistema linfático? Qual é a sua principal função? Né? Proteger o corpo de patógenos. Por exemplo, bactérias, vírus, parasitas, né? Células doentes, por exemplo, células infectadas por vírus ou tumores. A gente tem que lembrar que o sistema imunológico é organizado em órgãos e tecidos. Eles são unificados através de um sistema vascular, sanguíneo e linfático. Os órgãos primários, timo e médula óssea, né? A gente também chama de órgãos centrais. É onde os linfocitos amadurecem e se tornam imunocompetentes. Células B na médula óssea e células T no timo. T de timo, a mesma técnica para vocês lembrarem e não esquecerem mais. Os secundários, também chamado de periféricos, órgãos linfóides secundários, órgãos linfóides periféricos, né? Aí os linfocitos maduros são distribuídos via sangue, né? Ou a linfa para órgãos secundários, por exemplo, gânglios linfáticos. A gente vai estudar o baço, tecido linfóide difuso, também chamado de MALT, que é o tecido linfático associado à mucosa. A gente vê isso quando estudou o cilíndrico simples com célula caliciforme, pegava uma laminazinha de íleon. O íleon tinha vários nódulos com tecido linfático, chamado de MALT, né? Ele é periférico, né? E ele responde a antígenos que entram no corpo através das mucosas. Então vamos lá. Primeira lâmina, a gente entra na prova prática e se depara com uma lâmina como essa. A gente imagina que seja tecido linfático, porque em cardiovascular não temos nenhuma estrutura como essa. Pulmonar temos, mas não é tão comum, porque no pulmão, próximo dos brônquios, nós também temos MALT, que é o tecido linfático associado à mucosa. A gente pode ver algumas aglomerações assim no pulmão. No pulmão a gente chama de BALT, com B, de brônquios. Mas vamos lá. Já estamos estudando teoria de tecido linfático, sistema linfático, e nos deparamos com uma imagem como essa. Que nome recebe essa estrutura? Acabei de falar para vocês que nos órgãos linfáticos secundários ou periféricos, nós tínhamos gânglios linfáticos, baço e malte. Tecido linfático associado à mucosa. Eu tenho uma mucosa aqui. Eu tenho uma mucosa. Quem tem mais afinidade já consegue ver que aqui a gente tem um cilíndrico simples, próximo da luz, né? Se eu tenho uma mucosa, malte, tecido linfático associado à mucosa, eu já consigo me direcionar a malte. Então, essas estruturas, pessoal, vocês vão entender que são chamadas de placas de Peyer. E elas estão comumente no íleon. Porque no duodeno, na submucosa, nós temos uma estrutura de glândulas, no jejum não temos nada, e aqui nós temos no íleon, já a porção final ali, nós temos as placas de Peyer. E são esses nódulos, né? É um tecido linfóide periférico, né? Nas amígdalas palatinas nós também temos, a gente vai passar alguma imagem de amígdala palatina, nós também temos esses agregados linfóides, chamados de nódulos linfáticos, né? E aí ele apresenta células imunes dispersas ou distribuídas no tecido conjuntivo, formando essa aglomeração chamada de nódulo. Então, que nome recebe essa estrutura? Placa de Peyer, nódulo linfático. As duas situações alcançam e sobram em uma resposta, tá? Próxima imagem. Que órgão é esse? Que órgão é esse? Eu falo em sala de aula que o gânglio linfático e a amígdala palatina, chamada tonsila também, elas são muito semelhantes. Quando a gente olha para essa porção mais interna do parênquima, vamos dizer assim. O que que vai me direcionar?
para responder se é gânglio linfático ou amígdala palatina, é a capa mais externa. É a porção que recobre o órgão. Por exemplo, no gânglio linfático, eu tenho uma cápsula de tecido conjuntivo, tecido conectivo denso, certo? Que emite trabéculas. Na amígdala palatina, eu tenho um epitélio plano estratificado. Então, eu tenho que olhar a periferia do órgão para dizer se eu tenho alguma dificuldade em identificar olhando apenas para a porção da corteza ou medular. Aqui, pessoal, que órgão é esse? Pela capa mais externa, tecido conectivo. Então, eu posso dizer que é um gânglio linfático, certo? Aqui é um gânglio linfático, né? São órgãos interpostos ao longo dos vasos linfáticos, né? E eles monitoram imunologicamente a linfa, tá? E aí ele tem essa cápsula de tecido conjuntivo denso, mais periférica, né? Ele tem seio capsular, né? Esse espaço sob a cápsula que recebe a linfa. Em um desenho é mais fácil identificar. Mas ele tem também esses nódulos, essas aglomerações que a gente viu lá no malte, né? Esses aglomerados esféricos de tecido linfócito, de linfocito B. Aqui é o linfocito B, o T está lá no timo, né? E aí a gente também chama de centro germinativo, né? É onde o linfocito B se diferencia em célula plasmática. Porque o linfocito B a gente estudou lá em Stum que ele se diferencia em plasmocito, né? Então aqui são os nódulos, são os centros germinativos com linfocitos B, são aglomerados. Então se vem uma imagem e bota aqui uma seta, professor e pergunta, que estrutura é essa? Né? Esses nódulos, esses aglomerados esféricos são chamados de centros germinativos. A gente pode colocar centro germinativo. E aí eu encontro ele aqui no... Aqui o órgão é gânglio linfático, tá? É o gânglio linfático. E aí eu tenho uma corteza, né? Então, órgão, gânglio linfático. Olha o que eu falei. Eu continuo tendo o mesmo órgão, acredito. Certo? Para quem tem dificuldade, olha para a capa mais externa. Gânglio linfático, tecido conectivo. Amígdala, plano estratificado. Ó, tecido conectivo. Fibras de colágeno. Aqui é a cápsula do gânglio linfático, tecido conectivo denso. E aí eu tenho o seio subcapsular que passa aqui embaixo, né? Que ele vai receber a linfa dos vasos linfáticos aferentes. Aí eu tenho trabéculas que são emitidas, né? O tecido conectivo que se estende para dentro da cápsula, né? Seios trabeculares, e aí continuo tendo essa fluidez da linfa saindo aqui do seio subcapsular e adentrando nessa trabécula e pelo seio trabecular, eu continuo tendo os nódulos linfáticos, né, que são aqueles aglomerados de linfocito B, que a gente também disse que poderia se chamar centro germinativo, né, que é onde o linfocito B se diferencia em plasmocitos, células plasmáticas, e aí percorre no sangue, brindando uma imunidade humoral, nós chamamos imunidade humoral, aquela que transcorre no sangue. Nós temos uma imunidade celular, que é fixa na célula. Então, voltando aqui, que tecido e que estruturação. O tecido, tecido conectivo denso, é a cápsula do gânglio linfático. E a estrutura é um centro germinativo. Está repleto de linfocito B aqui. Que órgão é esse? Muito parecido, hein, pessoal? Ó, eu olho para esse aqui, se eu não tenho muita afinidade e olho para esse, eu digo a mesma coisa. Mas não é. Olha aqui a porção mais periférica. Já é um outro tecido. Não é mais uma cápsula. Tecido conectivo, pessoal. Ó, não é mais isso aqui. Não é mais uma cápsula de tecido conectivo. Agora eu tenho um epitélio plano estratificado não queratinizado. Então eu tenho uma amígdala. Até por eliminação, é aquilo que eu vou falando para vocês. Por eliminação a gente consegue matar uma prova de histologia, mesmo que eu não conheça o órgão. Se eu tiver conceitos básicos, eu consigo matar a prova. A gente estudou que no gânglio eu tenho uma cápsula de tecido conectivo. E você falou, Fábio, que na amígdala a gente tem um plano estratificado. Aqui eu tenho um plano estratificado. Ah, tá distante, eu não consigo ver. Mas olha a coloração, é diferente. Tá bom? Lá a gente tinha muita fibra de colágeno. Aqui já é um plano estratificado. Sem queratina, não tem a fumacinha, lembra que a gente via na pele. Então, que órgão é esse? A amígdala. É um exemplo de tecido linfóide associado à mucosa. Malte. Esses nódulos aqui
são o nosso conhecido mal, de tecido linfático associado à mucosa, né? Os linfocitos, eles são distribuídos como nódulos difusos e não encapsulados no tecido conjuntivo subjacente, tá certo, pessoal? E qual é o epitélio que recobre? Plano, estratificado, não queratinizado. Plano, estratificado, não queratinizado. A gente vai ter a imagem mais próxima e vocês vão conseguir perceber o que eu estou falando, tá? E aí, esse epitélio plano, estratificado, não queratinizado, ele emite trabéculas também nas amígdalas, tá? É, E a gente tem uma especificidade aqui na amígdala, né? Exatamente por ter esse epitélio, porque ela está próximo da nossa cavidade oral, né? A amígdala está aqui, são duas. A amígdala palatina são essas duas porções que nós temos aqui ao final na base da nossa língua. E o epitélio plano estratificado não queratinizado, né? Que recobre esses numerosos nódulos, né? Da amígdala palatina, né? E os nódulos linfáticos, que são essas agregações esféricas que a gente vem falando, né? De linfocitos que geralmente têm centros germinativos, tá? Nós temos algumas criptas que são é, invaginações desse epitélio, né? Plano, estratificado, não queratinizado, no tecido conjuntivo subjacente, são chamados de criptas. Agora a gente já foi para um outro órgão, a gente consegue ver uma aglomeração de linfocitos aqui, me parece, ou não, uma porção mais avermelhada. Já não tem mesmo a configuração do gânglio, nem da amígdala. Bom, pessoal, esse órgão aqui, quando a gente estuda ele, eu tive muita dificuldade quando eu tive o primeiro contato com ele, para identificar as porções, porque esse órgão é aquele que a gente fala roxa e pulpa branca, né? É o nosso baço. Trabalha na filtração do sangue, é onde é realizada a hemocaterese, as células velhas do sangue, as hemácias que vão ficando mais velhinhas, elas são destruídas aqui, né? É o nosso baço. É um órgão encapsulado também, vocês estão vendo que ele tem uma cápsula, né? E ele filtra o sangue, monitora imunologicamente o sangue. E aí nele nós temos uma pulpa roxa e uma pulpa branca, né? E a minha dificuldade era de entender o que era pulpa roxa e o que era pulpa branca, tá? Mas a pulpa roxa é onde os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos interagem, né? Na pulpa branca, ali na zona marginal, região entre essa zona marginal entre a pulpa roxa e a pulpa branca, posso dizer assim, né? A pulpa roxa, ela filtra e degrada os glóbulos vermelhos. Eu falei para vocês que o processo se chama hemocaterese, né? Ela se parece mais eosinófila, certo? Devido ao grande número de glóbulos, né? E aí nós temos a pulpa branca também, que é essa porção onde a gente encontra esse aglomerado eh, de linfocitos, né? A gente pode falar assim, porque a pulpa branca, na nossa visão, ela deveria ser esbranquiçada, né? Quando eu falava em pulpa branca, eu vi isso aqui. Mas a pulpa branca, de fato, é essa porção do nosso baço. E a pulpa roxa é a pulpa roxa porque nós temos os sinusoides, né? Que é onde transcorre o sangue, porque nós temos uma circulação aberta e uma circulação fechada dentro do baço, né? Nós temos uma circulação aberta e uma circulação fechada dentro do nosso baço. Mas então, que órgão é esse? Você identifica uma porção da pulpa roxa e da pulpa branca, encapsulado, baço, certo? É uma cápsula de tecido conjuntivo, né? Que, que ela protege o órgão, também emite trabéculas, né? De tecido conjuntivo, que se estende para dentro dessa cápsula através, é de onde a gente tem vasos sanguíneos entre as duas polpas, né? E a pulpa branca ou polpa branca, né? Também é um composto de tecido linfático, como eu falei para vocês. Aí ela já parece mais basofílica, né? Devido ao grande número de núcleos. Então a pulpa branca é essa, mais escurinha, mais basófila. E a mais eosinófila é a pulpa roxa, tá? Então não esquece mais. Se vem uma seta para cá e uma seta para cá e pergunta que estrutura, pulpa branca, pulpa roxa. E o órgão é baço, tá? E aí agora sim, a imagem veio. E a estruturação? Pulpa branca, pulpa roxa. Pulpa branca, repetindo.
composto de tecido linfático, parece mais basófile devido ao grande número de núcleos. Pulpa roxa. Filtra e degrada os glóbulos vermelhos. Aparece mais eosinófila devido ao grande número de glóbulos vermelhos. Então aqui, ó, polpa vermelha, polpa branca. São as estruturas. Polpa roxa, polpa branca, tá? Isso aqui é o nosso baço. Outro órgão do sistema linfático. Esse aqui, que órgão é esse? A gente já não consegue identificar tão bem aqueles aglomerados de linfocitos, os nódulos ou centros germinativos. A gente tem como se fosse uma corteza e uma médula, lóbulos, com essas trabéculas, é o estroma dividindo os lóbulos, um lóbulo, outro lóbulo. Aqui já é dividido em lóbulos, não em nódulos. É um outro órgão. E aqui eu posso dizer que é um órgão, sistema linfático primário ou central, certo? É onde o linfocito T está lá amadurecendo. Então, eu já disse, né? Linfocito T, eu falei para vocês que era timo. Então, aqui é o timo, certo? Uma imagem como essa. Lóbulos, uma porção de corteza mais escura, uma porção de médula. Em cada lóbulo tem sua corteza e sua médula mais esbranquiçada, mais pálida. E a porção da corteza é mais escurinha, ó, mais escura, mais pálida. Timo. Trabéculas, estroma, trabéculas, dividido em lóbulos. Timo. Qual é o linfocito que está no timo? T. Linfocito T, timo, de timo. Perfeito. É um órgão encapsulado também, né? É onde as células T proliferam e amadurecem, eu falei para vocês, através de uma barreira hematotímica, né? Aqui a gente, os sinusoides, os capilares, são contínuos. O sangue não pode ter contato com os linfocitos aqui, porque eles estão aprendendo ainda o que é nosso e o que não é nosso. Aqui é onde é a escolinha do nosso linfocito T, certo? Nos neonatos, nos recém-nascidos, nas crianças, o timo é mais desenvolvido. Vocês vão perceber que quando a gente vai envelhecendo, o timo vai virando só uma bolsa de tecido adiposo, podemos dizer assim. O que é que a gente pode falar mais do timo, né? Dos corpúsculos de Russell, que são as células epitélio reticulares que vão formando como se fosse uma estrutura em forma de cebola. Aqui eles falam catáfila de cebola, né? São os corpúsculos de Russell. É bem difícil encontrar, mas a gente consegue identificar ele também no microscópio, né? Quando a gente consegue identificar um corpúsculo de Russell, a gente sabe que está dentro de um timo, né? Mas é isso, o timo é amadurecimento de linfocito T, lóbulos, corteza e médula, barreira hematotímica, isso é teoria, tá? Então, se vem uma imagem como essa, que órgão é esse? Encapsulado com lóbulos, timo, órgão primário do sistema linfático, ou órgão central, né? Posso dizer assim, composto por células epitélio reticulares, nós temos vários níveis, de 1 a 6, aí é teoria. E agora o corpúsculo de Russell, ó, parece uma catáfila de cebola. Quando você corta a cebola, você vê várias capas, várias folhas, né? Que órgão é e que célula forma a estrutura? Que órgão é? Timo. Se eu encontro corpúsculo de Russell, que é esse aqui, é timo, certo? Células epitélio reticulares, bem embaladas e concentricamente dispostas, vamos dizer assim. Parece uma cebola. Quando você corta a cebola, catáfila de cebola, você vê as folhas de cebola, né? Aquelas capas que a cebola tem. Corpúsculo de Russell é a estrutura, facilmente identificado no timo. E o órgão, timo, certo? Esse foi o nosso repasse de lâminas de